Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Kleber, do canal Universo da Costura Bartons. Hoje eu vim trazer um modelo de chapéu de skatista. Eu vou fazer o corte do molde, tá? E também depois a costura. Mas uma coisa muito importante, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações, tá? Vamos lá então para a vinheta? Aqui está o molde, tá? Eu vou deixar esse molde aqui, desse jeito aqui, tá? Na descrição do vídeo. Você indo lá, você vai poder estar baixando esse molde aqui. Tá? A maneira de você imprimir vai ser essa. Vai vir essas três peças, uma, duas, três. As três peças que a gente vai utilizar para fazer o chapéu, ela vai vir numa folha, tá? Como se fosse assim, só que menor, em proporção menor, tá? E aí você vai ver essas medidas que estão marcadas nela, em cada peça, e aí você vai imprimir individualmente, tá? Porque essa aqui tem 28 centímetros. Isso aqui é uma parte só, ele é ao redor da cabeça, tá? Vai vir os três pequenos aqui, ó, na folha. Você vai no programa do seu computador, vai separar as peças, copiar e colar 3 vezes, né? Mais duas fora aqui já tem, vai ficar 3 partes. E aí você vai cortar e aí cada uma você vai imprimir uma folha, tá? Aqui um exemplo, ela tem 10 centímetros do meio dela até uma ponta dela e 9 de um até o outro. Então, ela ao total, ela tem 20 centímetros, tá? Então você vai ter que imprimir assim, com 20 centímetros aqui, ó, tá? 20 centímetros, por quê? Porque o meio dela aqui tem 10 centímetros, do meio até a ponta, tá? Então, ao total, ela chega de um lado ao outro desse retângulo, desse oval aqui. É um oval, um círculo, mas ele é oval, porque aqui tem 10 centímetros e assim ele tem 9. Então, ao total, assim ele tem 18 e assim ele tem 20. Então, você vai imprimir em uma folha, porque uma folha tem 29 por 21. Né? Então, cada um vai em uma folha. Tá? Você vai fazer as impressões assim. Ou se você quiser riscar ele no papel, sabendo já fazer esse desenho, tá? E as medidas corretas, você também pode. Essa medida aqui, que é ao redor da cabeça, você vai medir a tua cabeça aí, medir a circunferência, mas o padrão de um boné é esse aqui, tá? Ele é cortado dobrado no tecido, tá? Então ele vai ficar com 2 vezes esse tamanho, que vai dar 56, né? Então ele vai ficar com 2 vezes esse tamanho aqui. Você deixa aí uma margem aí de 1 centímetro de costura, tá? Para poder, se você for cortar ele dobrado aqui, tá? Sem fazer 2 costuras. Se você for fazer 2 costuras, e aí você corta com mais 2 centímetros, tá? Um aqui e outro aqui. Mas o certo é fazer com uma, tá? Uma costura só de um lado, e aqui seja a dobra do tecido. Essa parte aqui, que é a aba do chapéu, ela já vai ser diferente para você imprimir. Numa folha só ela não cabe, tá? Então você vai imprimir ela numa folha, vai aumentar o tamanho que ela é de uma folha aqui. Por quê? Porque aqui ele tem 20, certo? Com mais 7,5 de um lado e 7 do outro, ele vai ficar com 35 só de volta aqui, tá? Essa voltinha aqui, ó. Ele tem que dar 35 e aqui tem 32. Então ele vai mais alguns centímetros, um pouco maior do que a folha. Então o que você vai fazer? Ao recortar esse molde aqui, você recorta ele maior. Aqui, por exemplo, aqui ele tem que ter 9, tá? Ele aqui tem 8. Então você corta com 1 centímetro maior aqui, ó, também, tá? Então é isso, esse molde aqui você vai ter que observar essas medidas, tá? Você vai ter que medir com uma fita para você cortar ele no tecido, porque ele não cabe dentro de uma folha, correto, tá? Então a gente sempre vai fazer as medidas dessa parte usando, tá, a estratégia de estar só copiando o molde, mas aumentando as proporções dele, tá? Você vai ter que estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Então a gente vai fazer isso aqui, ó, tá? Ele tem que ter as medidas maiores, então ao riscar ele, ó, aqui os dois já estão no tamanho certo, tá? Esse aqui não. Esse aqui, ao riscar ele, você vai estar conferindo as medidas, tá? Ó, já deixei uma medida mais larga aqui, porque deu a medida que eu precisava. Agora, essa medida aqui, ó, ele vai precisar de mais 1 centímetro. Então, na hora de eu riscar, eu vou riscar ele com 1 centímetro maior do que esse molde. Até mais, até 2 por causa da costura, tá? Eu posso riscar com mais 1 centímetro desse lado e 2 do outro, tá? 1,5 de cada lado.
sempre estão observando essa aba aqui para fazer esse aumento de medida, tá? Porque uma folha sulfite não vai dar o tamanho que eu preciso. Então a gente vai fazer esses aumentos dessas medidas. Feito isso, a gente vai cortar o tecido, tá? Dessa maneira. Eu vou estar colocando esse tecido meu aqui para mim fazer os recortes, tá? Aqui, essa peça aqui, ó, eu estou deixando esse número aqui, mas esse número não vai, tá? A gente pode deixar aqui, é só para ter uma noção aqui, ó, da medida que eu vou precisar. Mas ele não vai, ele vai ser assim. Então eu vou ter que cortar ele aqui, né, ó. Vou preparar ele aqui, ó, cortar sempre na direção assim no seu tecido. Aqui é a auréola, tá? Você sempre corta ele em pé. Ó, eu vou cortar ele aqui já um pouquinho maior, tá? Vou deixar ele desse tamanho aqui, ó. Vou deixar as medidas já da costura passando aqui, ó, 1 centímetro. E deixo meio centímetro aqui, ó. É um tecido um pouco grosso, tá? Que ele tem um forrinho por dentro já nele, né? Dobrado. E aqui também, ó. Nessa beirada aqui que eu vou tirar essa auréola aqui, tá? Então vou cortar com meio centímetro aqui, ó. Feito isso, essa parte é assim, ó, que ela fica, tá? Ó, ela fica dessa maneira, tá? Que é essa lateralzinha aqui, ó, tá? Aí ela é cortada assim, ó, dobrada. Eu só vou fazer uma costura aqui, ó, desse lado, não recorto aqui para não fazer duas costuras, tá? Então eu deixo ela inteira assim, essa peça, na dobra do tecido. Aí foi feito essa. Eu posso aqui, ó, está vindo, preparar o tecido aqui para fazer outra. Essa outra costura aqui, esse outro recorte aqui, ele vai ser cortado uma vez só, tá? Não precisa de dobrar nem nada. Você vem aqui, ó, corta com 1 centímetro a meio centímetro, então a meio centímetro maior. Não corta com muito não, senão a hora de você fechar aqui ao redor da lateral, ela vai sobrar demais. Aí você vai ter que ajustar, tá? Qualquer coisa é só ajustar, na costura mesmo. Ó, feito isso, tá? A gente vai para outra parte, que é esta da aba. Essa aba, a gente sempre dá atenção de cortar um pouco maior, tá? Por causa daquelas medidas lá que eu estava explicando, tá? Apoia assim o papel, tá? Para não sair fora. Corta ela um pouco maior, 1,5 centímetro de cada lado, para não ter problema de você cortar menor. O que sobrar, se sobrar uma beirinha, é de menos, tá? A gente retira as sobras, né? Mas o que não pode é faltar. Então a gente tem que dar essa atenção. Essa parte aqui, ó, a gente pode fazer ela em duas, tá? Cortar ela 2 vezes. Você pode cortar ela 2 vezes, tá? Porque ela é uma aba que vai aparecer dos dois lados, né? Então você pode fazer isso, ó, e tá recortando ela 2 vezes. Como
como se fosse um forro do próprio tecido, tá? Porque ela vai ficar na aba, então ela vai aparecer tanto com o lado de baixo quanto com o lado de cima. Essas outras partes ela vai ficar no interior do chapéu. Essa daqui não, essa daqui ela vai ficar em duas partes, tá? Então a primeira eu cortei e agora eu vou estar cortando mais uma vez essa peça. Feito isso, essas são as partes que a gente vai precisar. Tudo bem? A gente vai precisar dessas partes aqui. Então, essas são as partes do chapéu, tá? E aqui vai vir uma tira, tá? E uma por dentro também. Uma de um lado, outra por dentro. Agora aqui na costura, a gente vai estar fechando as peças, tá? Para poder unir, né?
Então, pessoal, esse é o final, tá? Ficou assim, ó. Beleza? Ficou certinho aqui na cabeça. Deixa eu tirar aqui. Tem uma outra parte de dentro aqui, o elástico. Ó. Ficou assim. Gostou, deixa o like aí, tá bom? Compartilha aí, pode ajudar no canal, tá bom? E até a próxima, valeu, obrigado!